Bem, esse vídeo é para os gaúchos e para os mineiros que passaram por histórias parecidas, né? Minas ainda está vivendo. Eu falo das enchentes, né, que aconteceram no Rio Grande do Sul em 2024 e que a CCI participou ativamente, né, das informações e investigando se houve negligência por parte de autoridades. E a gente levantou muitas questões aqui, né? E agora nós temos essa situação parecida, não muito idêntica, mas vivendo aqui em Minas Gerais, principalmente aqui na zona da mata, perto, aqui envolvendo Juiz de Fora, o Bar, né? Cidades próximas aqui a Petrópolis, né? Indo para de São João del Rei, indo para o Rio de Janeiro, fica no meio do caminho, né? A zona da mata. Então eu deixei para fazer esse vídeo mais tarde porque eu venho acompanhando, né, de forma assim muito sutil, muito discreta, porque é meu estado, né, e é aqui perto, a zona da mata. E eu fiz algumas sondagens para ver se houve alguma negligência, alguma falha humana nesse contexto, que a gente pudesse levantar questões, se alguém estivesse falando algo a respeito que pudesse ser investigado. Mas o que a gente tem realmente aqui em Minas, né, que houve realmente uma ação da natureza, mas a gente não descarta, né, que o que pode ter ocasionado essas perdas, né? E são questões que devem ser levadas para o debate político, principalmente agora, em ano de eleição. O Rio Grande do Sul tem, né, um debate amplo para fazer sobre isso com né, as autoridades aí do Rio Grande do Sul, porque nós demos muito destaque para a fala do Alexandre Garcia, que é um gaúcho, né, nasceu aí, e ele foi bem crítico e apontou falhas humanas, né, que ocasionaram grandes perdas materiais e humanas na nossa querida Rio Grande do Sul, nosso querido povo gaúcho. E nós lamentamos isso até hoje. Estamos engasgados, né, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul e estamos transtornados com o que vem acontecendo em Minas Gerais e que parece que talvez, né, a coisa comece a melhorar. Mas eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui duas imagens que são bem significativas para comparar para vocês. Ó, vou mostrar uma imagem, essa aqui, ó, é uma imagem que é muito dolorida de ver, né? Que é o resultado da ação das águas lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul foi um desastre assim que a gente não viu com precedentes, né? Igual mais ou menos nas últimas esse milênio não vi nada parecido. Cidades inteiras foram né, devastadas, bairros desapareceram, né? Então não tem nem como comparar uma situação com a outra, embora sejam todas trágicas, né? Em Minas Gerais a gente tem muito essa visão, né, que é a visão de encostas, né? Porque as principais diferenças entre as enchentes de Minas, né, e do Rio Grande do Sul residem na escala geográfica, no tipo de relevo afetado, né, e na natureza meteorológica dos eventos. Enquanto o desastre do Rio Grande do Sul foi uma catástrofe de proporções estaduais, sem precedentes na história do Brasil, o evento de Minas Gerais, agora em fevereiro, concentrou-se de forma devastadora na região da Zona da Mata. Então, ela é específica, né? No Rio Grande do Sul, em 2024, atingiu 478 dos 499 municípios, mais de 95% do estado. Foi um evento de escala regional que paralisou a economia e a infraestrutura de todo o estado, incluindo a capital Porto Alegre. Minas Gerais, né, e a gente não minimiza o desastre que nós temos aqui, embora centenas de municípios tenham sido afetados, a maior destruição concentrou-se na Zona da Mata, com destaque para Juiz de Fora e Ubá. Juiz de Fora registrou o fevereiro mais chuvoso de sua história, 584 ml. Né? O Rio Grande do Sul é caracterizado por inundações lentas e persistentes, né, em grandes bacias hidrográficas, né, como o do Rio Guaíba, né, que mantiveram áreas submersas por semanas devido ao relevo de baixa altitude. Já Minas Gerais é marcado por tempestades
convectivas, né, intensas e rápidas, que causaram enxurradas e deslizamentos de terras letais. O relevo acidentado de Minas favorece desmoronamentos de encostas que soterraram moradias em áreas urbanas. No Rio Grande do Sul, em 2024, deixou centenas de mortos, balanço oficial de 183 mortes e mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas. Minas agora, né, em 2026, o balanço oficial de fevereiro de 2026 contabilizou 66 a 70 mortes no estado. Em Juiz de Fora foram confirmados 47 mortes. Então, o que tem de diferente, o que a gente pode analisar, né, na enchente do Rio Grande do Sul, né, vamos mostrar aqui o Rio Grande do Sul, voltar aqui com o Rio Grande do Sul, né, é que o Rio Grande do Sul teve um bloqueio atmosférico e chuvas persistentes. Em Minas foi tempestades severas em fevereiro, né, que bateram recordes. E no Rio Grande do Sul nós tivemos inundações de grandes bacias e planícies. Aqui em Minas, né, em função da gente ser um estado bastante montanhoso, nós tivemos deslizamentos em encostas e enxurradas, né? No Rio Grande do Sul, 478 cidades, quase todo o estado foram afetados. Aqui em Minas, apenas o foco ficou na Zona da Mata e o Leste Mineiro, né? Agora, o total de mortes, que também não é de desprezar, né, foram os 183 lá no Rio Grande do Sul. Isso é o que está oficializado, né? A gente não tem a gente aqui tem uma certa cisma com esses, né, essas estatísticas do Rio Grande do Sul. Já em Minas nós temos 70 desastres severos em Minas Gerais, né? 183 tragédias históricas no Rio Grande do Sul e em Minas 70, né? Isso aí, eu falo para vocês que não é que a gente não tenha necessidade de investigar. É importante investigar, porque tem perdas de vidas, perdas patrimoniais, né? Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Né? Será que é falta de planejamento urbano? Minas Gerais a gente sabe como é que funciona, né? Tem muitas encostas, muitas pessoas não têm dinheiro para comprar um terreno, uma coisa, não é uma coisa planejada, né? As pessoas vão construindo casa em cima dos morros, ou na beira de morro, ou debaixo de morro, né? E aí com muita chuva e algumas áreas, né, são morros, mas não são rochas, né? Aqui em São João del Rei, porque foi uma terra de muita exploração de ouro, nós temos muitas serras rochosas. Então são verdadeiras pedras, né? São verdadeiras muralhas. Então quando a pessoa constrói uma casa no morro, é muito difícil que essa casa passa por, né, deslizamento de terra, desmoronamento de terra. A maioria do relevo aqui é mais rochoso, né? Mas já Juiz de Fora, Petrópolis, essa área ali, a Zona da Mata, isso acontece com mais frequência, tá certo? Eu fiz aqui um levantamento sobre como que está a situação em Minas Gerais, né? Olha, a Câmara dos Deputados aprovou agora em março, ontem, em regime de urgência, para 2 projetos de lei de autoria dos deputados federais Aécio Neves, PSDB, e Paulo Abiac, o PSDB, voltados ao socorro das vítimas das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata Mineira. A aprovação de urgência permitiu que as propostas fossem analisadas diretamente pelo plenário, acelerando a resposta legislativa ao desastre, né? O apoio às famílias, né, o PL 793/26, institui um auxílio emergencial de R$ 600 reais mensais por um período de 6 meses para pessoas que perderam sua moradia ou sofreram danos irreparáveis em decorrência das enchentes e deslizamentos, né? Apoio às empresas, né, o PL 794 também prevê medidas de socorro financeiro e proteção para empresas sediadas na região que foram afetadas pela catástrofe, né, climática, né? O socorro e regiões impactadas, né, tiveram socorro, né, e direcionado especialmente a municípios como Juiz de Fora e Ubá, né, que registraram graves destruições e perdas de vidas em fevereiro e março desse ano.
Após a aprovação na Câmara, em 5 de março agora, os textos seguiram para análise no Senado Federal. Esperamos que votem no regime de urgência, viu, gente? Falem com seus senadores lá para acelerar esse trabalho aí, né? O financiamento das medidas poderá vir do Tesouro Nacional, arrecadação de loterias e dotações orçamentárias específicas para ações emergenciais, né? Agora tem também governo de Minas, ações do governo de Minas. O governo de Minas intensificou o suporte na Zona da Mata em março de 2026, com foco em socorro imediato, recuperação econômica e ajuda humanitária para cidades como Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, né? O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais anunciou 200 milhões em crédito para empresas, cooperativas e agronegócios em municípios em estado de calamidade, né? O Kit Recomeço, o lançamento de um pacote de auxílio direto para famílias que perderam bens essenciais nas inundações. Tem também antecipação de recursos do Piso Mineiro de Assistência Social, com um aporte superior a 5 milhões para as cidades atingidas, né? A Secretaria de Fazenda de Minas Gerais prepara a prorrogação do pagamento de tributos estaduais para empresas impactadas na região. Mais de 550 agentes das Forças de Segurança, bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil atuam no resgate e socorro às vítimas. A FEMIG entregou mais de 91 mil itens, cobertores, roupas, fraldas, enxovais, à Defesa Civil para distribuição. A Secretaria de Estado de Saúde coordena a reposição de medicamentos perdidos nas inundações e o reforço das redes de atendimentos locais. A aprovação inicial de 38 milhões especificamente para ações emergenciais de limpeza e recuperação urbana em cidades como Ubá. Dados do portal de transparência indicam uma redução drástica nos investimentos estaduais em prevenção de chuvas nos últimos anos, o que gerou críticas durante a gestão na crise atual. Então, o Estado de Minas está fazendo a sua parte. O que eu achei do governo federal foi o seguinte: o governo federal intensificou o apoio à Zona da Mata Mineira em março, após fortes temporais atingiram a região, especialmente a cidade de Juiz de Fora e Ubá. As ações focam em socorro imediato, assistência financeira direta e reconstrução habitacional. O presidente Lula assinou medidas provisórias garantindo um auxílio direto de R$ 7.300 para famílias que tiveram perdas materiais devido às enchentes. Abertura de linha de crédito especiais para empresários locais retomarem suas atividades. Liberação antecipada do pagamento da Bolsa Família e do BPC, além da autorização para o saque calamidade do FGTS. Antecipação do abono salarial e liberação de parcelas extras do seguro-desemprego para os trabalhadores afetados. Implementação da modalidade pelo programa Minha Casa, Minha Vida, que permite ao governo comprar imóveis usados para entregar pontos a quem perdeu sua moradia. Destinação imediata de 5,4 milhões para ações emergenciais em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Envio de equipes especializadas e montagem de uma sala de situação em saúde para coordenar os atendimentos. Entrega de 50 ambulâncias do SAMU e envio de kits emergenciais com medicamentos para atender cerca de 12 mil pessoas. Mais de 400 militares foram deslocados para auxiliar em buscas e salvamentos na região. Então, essas informações que nós estamos trazendo para você sobre o que está acontecendo em Minas Gerais. E lamentamos, sofremos com isso, com as perdas materiais, principalmente com as perdas humanas, famílias que ficaram dilaceradas, pessoas que perderam entes queridos e que vão ter que recomeçar. E aí vai a solidariedade da Comissão Cidadã de Inquérito, de todos os membros da CCI, que esperam que isso tudo se resolva e que as pessoas possam voltar a ter esperança e levar uma vida normal, acreditando que o futuro pode ser promissor. Fica aqui as nossas considerações ao trabalho que está sendo feito por todos aqueles que se sensibilizaram com a causa dos mineiros, e também relembrando tudo que foi feito pelo Rio Grande do Sul, pelos nossos gaúchos, e torcer para que essas calamidades cada vez fiquem menos sujeito a improvisos, que a gente possa ter capacidade de prever isso e salvar vidas antes que as tragédias aconteçam.
tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da Liberdade. Esse é o vídeo 906 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para enxergar a verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Então, fique com Deus e rezemos pelas almas que foram. Até.